Hoje vamos falar sobre sistema de amortização de dívidas. Tá? Essa daqui é a nossa aula 4. Bom, existem alguns sistemas de amortização de dívidas. Então eu vou falar sobre o price e sobre o saque. Fazer uma comparação entre esses dois sistemas, que são os mais conhecidos. Falar também de período de carência e depois mostrar alguns outros sistemas de amortização. Bom, quando que a gente usa isso, né? Então, geralmente, né, às vezes eu compro uma casa, um apartamento, ou às vezes um carro, né, o próprio sistema, aí, um equipamento industrial. E a gente, na hora de comprar essa casa, muitas vezes a gente não tem todo o recurso, a gente precisa de pedir um dinheiro emprestado, né? Então vai lá no banco, eu quero fazer um empréstimo de 100 mil, 200 mil, pagar em, sei lá, 5 anos, 10 anos, 20, 30 e assim por diante. E a gente devolve esse dinheiro para o banco de alguma maneira, né? Então a gente devolve o valor principal e o banco, obviamente, ele cobra os juros. Então a forma como esse empréstimo ele é pago, como ele é devido ao banco, como é que o banco cobra esses juros, como é que a dívida é amortizada, isso daí faz parte do sistema de amortização de dívidas. Que aí tem o sistema price, o sistema saque e outros sistemas. Então, assim, os dois principais sistemas que a gente tem aqui no nosso país, né, é o sistema price e o sistema saque. O price, né, é o sistema francês de amortização. E o nome price, né, qual que é a grande diferença? É que no price a gente tem prestações constantes. Então, desde o primeiro pagamento até o último pagamento, a gente sempre vai pagar o mesmo valor. Enquanto que no saque, a diferença é o sistema, o saque ele é o que é? O sistema de amortização constante. Então, essas prestações, elas variam, né? Elas geralmente, as primeiras prestações, elas têm um valor mais alto e com o passar do tempo elas vão reduzindo. Então, ela é muito, muito comum na aquisição aí de imóveis, né? De veículos, nem tanto, né? Mas pode acontecer, tá? E quando a gente vai pagar uma prestação, né? O que a gente tem, né? A gente tem um valor principal, a gente está pagando os juros, né? E mais uma parcela de amortização. Então, a diferença entre esses sistemas, né, do price, a diferença entre o sistema do price e do saque, ele vai envolver principalmente como é que ocorre a amortização, né? E o que é essa amortização? É quanto, né, qual o valor que vai ser descontado do valor principal a ser pago. Bom, então assim, nós vamos começar aqui pelo sistema price, né? Então, como o próprio nome diz, o sistema price é um sistema de prestação aqui, ó, constante, tá? Então, essas prestações, elas sempre vão ter o mesmo valor e a gente vai considerar as prestações como uma série uniforme, né? E nesse valor dessa prestação, o que ela está incluso? Está incluso os juros mais a amortização. E aí a gente tem, né, um saldo devedor, tá? Que ele vai ser calculado em função do valor principal, da taxa de juros, né? E vai descontar lá a determinada parcela, né? E aí a relação lá do valor presente em relação ao que foi pago. Então, assim, ó, no sistema price, né, então o que acontece, né? O valor aqui, ó, das prestações, tá? Se vocês acompanharem essa linha aqui, ó, né? O valor aqui dessa prestação, ele é constante, né? E esse valor aqui, ó, ele vai corresponder àquela série A, né? Então, do primeiro ao último, a gente está pagando lá o mesmo valor das prestações, tá?
Bom, então o que acontece, né? Se eu pegar meu fluxo de caixa, né? Eu vim aqui, ó, peguei um financiamento, né? Eu fiz lá um financiamento e agora eu tenho que pagar isso daqui ao longo lá de vários anos, né? Então isso aqui pode ser 5 anos, depende, 10 anos, 15 anos, né? Então todos esses pagamentos aqui, ó, eles acontecem, né, no price. Esse pagamento ele é constante, né? Então vamos fazer um exercício aqui para vocês entenderem. Então vamos pensar, a pessoa foi lá, ela pegou 100 mil reais de empréstimo, né? Ela teve lá, vai pagar, né, em 20 prestações iguais de semestrais, né? Com os juros de 50% ao ano, né? Então, veja assim, ó, o pagamento, né, aqui tem um negócio aqui, ó, né, o pagamento, o que ele é? Ele é semestral, tá? Só que os juros, que está colocado aqui no exercício, o que ele é? Ele é anual, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular qual que é essa taxa semestral aqui. Se os juros fosse 50% ao semestre aqui, ó, a gente não tinha que fazer essa primeira conversão. Depois a gente vai calcular qual que é o valor da parcela, qual que é o valor dos juros e qual que é o valor da amortização. E aí eu vou mostrar para vocês o que acontece, tá, com os juros e a amortização ao longo aí do período, tá? Vocês vão entender esse gráfico. Então, assim, ó, o primeiro passo aqui, ó, é calcular essa taxa efetiva semestral, né? Então, essa taxa efetiva semestral, ela é dada por essa forma, né? Onde o IM é o período menor, né? E o I é o período maior, né? No caso aqui, a gente quer o período menor, então essa taxa semestral aqui, ó, ela vai ser de 22,5%, tá? Bom, agora a gente tem que calcular o quê? O valor da prestação, né? Então, o que é o valor da prestação? O valor da prestação, tá? Ele vai ser o valor presente mais aquele fator de conversão lá, que é dado A/P, né? Considerando uma determinada taxa de juros e um período aqui de pagamento, né? Então, o valor principal é o 100 mil. E da onde que veio esse 0,228935? Né? Esse 0,228935, ele veio aqui, ó, da tabela de equivalência, né? Então, se a gente pegar aqui a tabela de equivalência, e vamos ver aqui, ó, I22, período 20 parcelas semestrais e 22,5, né? Se eu colocar aqui, ó, vocês vão ver aqui A/P, né? U/P, que é o 0,22895, tá? Ou seja, eu quero calcular qual que é o valor da prestação, tá? Eu quero calcular aqui qual que é o valor da prestação, considerando, né, eu quero calcular aqui qual que é o valor da prestação. Deixa eu apagar isso daqui, ó, né? Eu quero calcular qual que é o valor da prestação, o Azinho, tá? Considerando um valor de presente, né, que é os 100 mil reais que eu peguei. Para isso eu tenho que multiplicar esses 100 mil reais por uma taxa aqui de conversão, que vai ser o A dado o P para uma taxa de juros de 22,5 ao semestre em período de pagamento de 20 anos, de 20 semestres, né? Então, na hora que eu faço isso, né, eu vou multiplicar esses 100 mil por esse fator de correção, eu vou achar aqui o valor da prestação, tá? Então, se eu voltar aqui no gráfico, né, ele vai estar pagando aqui, ó, 22,895, tá? Do primeiro ao último
pagamento vai ser isso daí. Bom, qual que é os juros? Né? Os juros nada mais é do que o valor, tá, da prestação, tá? O valor da prestação multiplicado pela taxa de juros. Tá? Então, esse daqui, ó, é o valor da prestação. Então, esse daqui é quanto que eu vou estar pagando de juros. Bom, na hora que eu faço isso, né, o que eu tenho lá? Minha prestação, o que é? É a amortização mais os juros. Né? Se eu estou pagando 22.895 de prestação, 22.500 de juros, nessa prestação ela está amortizando R$395. Bom, isso daqui, né, tudo isso, ele é para primeira prestação. Vamos calcular agora para a segunda prestação. Então, para calcular a segunda parcela, o que nós temos que pegar? Nós temos que pegar o saldo devedor inicial, então vamos por R$100.000, e vamos pensar, né, que a amortização ela foi R$15.000. Né? Então, o novo saldo devedor aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser R$85.000. Em cima desses 85 mil, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a taxa, eu vou calcular os juros, vou calcular o valor da amortização e vou repetir eu vou calcular o novo saldo devedor e eu vou repetir isso daqui, né, até eu obter os valores relativos à última prestação. Então vou fazer aqui um outro exercício com vocês. Para vocês entenderem, vamos pensar que fizemos um empréstimo aí de R$100.000 com juros de 10% ao ano, que vai ser quitado em 5 anos. Então, vocês vejam, o pagamento ele é anual, tá? O pagamento aqui ele é anual e a taxa de juros ela também é anual, então não preciso fazer aquela conversão. Então o que eu vou saber, né? Eu preciso saber, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual que é o valor da minha prestação. Então essa prestação ela vai ser o valor que eu estou devendo, né, os R$100.000, vezes aquela taxa, né, referente aos juros de 10% ao ano pago em 5 anos. Se a gente entrar lá na matriz de equivalência, a gente vai achar esse valor 0,26380, tá? Então esse valor que está aqui, ó, né, esse valor que ele está aqui, o que é? É o período de pagamento de 5 anos, com uma taxa de 10 anos, vai dar esse 0,26380 aqui, né, o valor do U ou do A, né, considerando o valor presente. Bom, feito isso, né, então aí eu vou ter aqui o valor da prestação, esse valor da prestação de 26.380. Com isso daqui, o próximo passo é calcular os juros, né, que vai ser 10% em relação ao valor de quanto eu estou devendo, e vou calcular a amortização, que ele vai ser o valor da prestação menos os juros, ele vai ser 16.380. Então eu vou montar uma tabela aqui, onde que eu vou ter o saldo devedor, o valor da prestação, esse valor da prestação ele vai ser o mesmo para todas elas, tá? Então aqui também vai ser 26, a segunda parcela vai ser 26.380 e assim por diante, a terceira, a quarta e a quinta. Aqui eu tenho quanto que eu estou amortizando e quanto que eu estou pagando os juros. Da onde que surgiu esse valor aqui, 83.620? Esse valor, o que é? É o 100 mil aqui, ó. Esse 100 mil, tá? Esse valor aqui, ó, dos 100 mil, menos, tá? Menos os 16.380. É o quanto eu estou amortizando no meu saldo devedor, tá? Então, se nós viermos aqui para a segunda parcela, o que eu tenho, né? A prestação ela se manteve constante.
Eu vou cobrar os juros lá, os 10% em cima do meu valor principal aqui, tá? Isso daqui vai dar 8.362 e eu vou calcular aqui qual que é a minha amortização, né? A amortização vai ser o quê? O valor da parcela menos o valor aqui dos juros. Então eu amortizei aqui R$18.018. Então é isso daqui, ó, né? Daqui da primeira parcela, né, que a gente já tinha calculado. Aqui a segunda parcela, estou pagando a mesma coisa, quanto que me cobrou os juros, né? 10% em cima desse valor aqui, tá? E aqui quanto que eu amortizei? Esse 65 mil, o que que é? É essa parcela aqui, ó, menos o valor que foi amortizado. E aí aqui é a mesma coisa, né? Eu vou ter que 26.380 da parcela. Aqui eu vou ter os juros, né? Os juros vai ser 10% em cima daquele valor, ele vai ser 6.560,20 centavos. Aí eu vou achar aqui o valor de amortização, né? E vou chegar aqui no valor também, e aí eu vou pegar esse valor aqui, ó. Ele vai ser o quê? Vai ser os 65.602 menos o valor de X, né? Então vocês vejam o seguinte, ó, né? A amortização aqui, ó, ela está crescendo, né? A amortização aqui ela está crescendo, e aqui, ó, os juros aqui, ó, o valor quanto eu estou pagando de juros, ela está diminuindo. Então se eu voltar aqui nesse gráfico aqui, ó, né? É como se assim, ó, a amortização ela está crescendo, né? Se pegar né, aqui, ó, né? O valor de amortização está crescendo e o valor que eu pago pelos juros aqui, ó, né, ele está caindo, tá? Considerando isso daqui né, considerando, por exemplo, considerando isso daqui, ó, né, a parcela, né, que eu digo assim, está caindo é o seguinte, a parcela de juros aqui, ó, na minha prestação ela é menor, enquanto que aqui, ó, né, de amortização ela vai crescendo com o passar do tempo, tá? Esse mesmo exercício aqui, ó, eu botei ele aqui no Excel, tá? Vou mostrar aqui para vocês, tá aqui, ó, né? Exemplo 4.1, tá? Os valores aqui das prestação, tá? O quanto que eu fui amortizando e aqui quanto que foi de juros. Então vocês vejam aqui, ó, a amortização, né? Esse valor da amortização aqui, ó, né? Tá vendo a soma dele aqui, esses 100 mil, ele tem que ser igual ao saldo aqui, ó, né? Ele tem que ter o mesmo valor, né? A prestação, ó, quanto que eu paguei de prestação no total e quanto que eu paguei aqui de juros no total. Então, somando, né, a coluna D com a coluna E, né, ela tem que... aliás, a E e a F, né, ela tem que dar aqui o valor das prestações. Bom? Então tá. Então, esse daqui, né, é o sistema... esse daqui foi o sistema Price. Agora eu vou mostrar para vocês o sistema SAC, que ele é o mais empregado no Brasil para financiamento que a longo prazo, né? Então, para quem já comprou casa aí, o pai ou a mãe de vocês provavelmente, né? O pagamento é pelo sistema de amortização, o sistema SAC, tá? Então, como é que o SAC funciona, né? A primeira coisa, né, a gente vai definir qual que é esse montante que ia ser financiado, né? Às vezes pode ter carência, então pode ter lá 6 meses de carência, alguma coisa assim, né? Sendo que às vezes os juros podem estar ou não incorporado aí, né? A gente vai calcular o saldo devedor, né? O valor da amortização, ele vai ser o saldo devedor sobre o período de amortização, 1 ano, 2 anos, 3 anos e assim por diante. Depois calcula-se o valor dos juros, né?
A prestação, ela vai ser a soma da amortização mais os juros. E aí calcula-se então um novo saldo devedor, né, diminuindo daquilo que diminuindo do que tinha sido feito inicialmente, e repete essa operação aqui até o valor da última prestação. Então, de 100 mil, né, prazo aí de 6 anos, e foram pactuados juros aí de 10% ao ano, período de carência de 24 meses. Né? Então, em que os juros incorridos deverão ser pagos, né, nesse período. Então, o que acontece? Nesse tipo de empréstimo, né, foi dado um período de carência de 24 meses. Né? Então, nesses 2 primeiros anos aqui, ó, né, nos dois primeiros anos, a pessoa ela vai pagar, né, ela vai pagar somente nesses 2 primeiros anos ela só vai pagar aqui a taxa de juros, tá? Que é o quê? É 10% em cima, né, daqueles 10% em cima do que tá devendo, tá? Bom, então assim, ó, quando eu chegar lá no terceiro ano, né, começou aqui no terceiro ano, como é que vai ficar? Né? A primeira coisa que eu tenho que fazer no saque é um sistema de amortização constante. E essa dívida de 100 mil reais, ela vai ser amortizada em 4 anos. Né? Aqui no exercício eram 6, só que como deu 2 de carência, vai ficar amortizado em 4 anos. Então no primeiro ano vai pagar 25 mil, no segundo 25 mil, no terceiro 25 mil, e no quarto ano outros 25 mil. Né? Pois bem, né? Agora o próximo passo, o que é? O próximo passo é eu calcular qual que vai ser os meus juros. Então, o que acontece, né? Os juros aqui, ó, eu estava devendo 100 mil reais. Então, os juros, né, 10% ao ano, ele vai ser o quê? Ele vai ser 10% em cima daquele que eu estava devendo dos 100 mil. E o valor da prestação vai ser a amortização mais os juros. Quando eu vier para cá, né, o que vai ter acontecido? Eu já amortizei 25 mil reais. Então, esses 25 mil reais que eu amortizei, ele vai ser usado aqui, ó, né, para eu calcular essa taxa de juros. Tá? E, consequentemente, a minha prestação ela vai passar para 32.500. Eu tenho que fazer o seguinte, né? Eu fui lá e amortizei, né, mais 25 mil reais. 25 mil reais desses 75 que vai me dar os 50. Vou cobrar os juros e o valor da minha prestação. Fui lá, amortizei mais 25 mil, né? Desse valor. O que eu vou fazer? Vou calcular aqui a minha taxa de juros e vou calcular o valor aqui da minha prestação. Consequentemente, né, o meu valor aqui do meu saldo, ele vai zerar. No final, esse sistema aqui de amortização, o valor amortizado, ele tem que ser igual ao meu saldo, né? Aqui quanto que eu paguei de juros e aqui, né, qual que é o valor da prestação. Então vocês observem, tá? No sistema saque, o que acontece? No sistema saque, a amortização aqui, ó, ela é constante, ó, tá? Da primeira à última parcela é o mesmo valor. E o que vai fazendo o valor da parcela diminuir são os juros, né? Então, os juros que vai fazer o valor da parcela diminuir. Então, se eu voltar aqui para cá, vocês estão vendo o seguinte, ó, o valor dos juros ele está diminuindo, né? Claro, consequentemente, o valor da prestação também está diminuindo. Então, assim, se eu comparar os dois sistemas, né? No sistema saque, o que acontece, né? O sistema saque, a parcela ela começa mais alta e depois ela vai diminuindo,
enquanto que no sistema saque, né, o valor aqui da prestação é um valor constante, tá? O que acontece, né? Os dois métodos, eles são corretos. Os dois estão certos. Eu posso escolher ou o sistema saque ou o sistema price. Eles são corretos para uma dada, né, taxa, mesma taxa aí de juros, tá? Então, assim, acaba que o que é mais escolhido aqui mesmo, o que é mais adotado aqui no Brasil, ele acaba sendo aí, então, o sistema, esse sistema saque aqui, né, onde que as parcelas geralmente começam mais altas, onde as parcelas começam mais altas e as parcelas finais elas são menores. Bom, o período de carência, né, aquilo que eu mostrei para vocês, ele é muitas vezes utilizado em organismos financeiros, então às vezes o que acontece? A pessoa vai lá e faz um empréstimo para comprar um equipamento, né? E esse equipamento ele demora, por exemplo, 6 meses para ele estar em operação. Então, às vezes a pessoa dá um período, né? O banco dá um período aqui de carência, tá? O banco dá um período de carência para que a pessoa possa usar aquele equipamento e com o começo do uso daquele equipamento ela pagar o financiamento, tá? Então é isso daí, né? Bom, aqui, né, tem aqui tem um outro exemplo, né? Por exemplo, um financiamento aí de 100 mil, né, reais, que ele fosse amortizado aí também no sistema Foro 6 e 4 parcelas, né? Fosse concedido, por exemplo, um mês de carência, né? Então esse mês aqui, ó, de carência, né? Só para mostrar aqui a carência, né? Como é que ficaria, né, construída aí a planilha, tá? Bom, existem outros sistemas de financiamento, tá? O sistema de financiamento o americano, o pagamento único, né? E os juros antecipados, tá? Então esses sistemas, né, cada um com as suas características, mas eles podem ser utilizados aí para fazer a devolução aí dos recursos. O objetivo dessa aula era mostrar, né, mesmo o sistema Price e o sistema saque. Tá? Eu vou deixar aqui alguns exercícios aqui para vocês, 4 exercícios, tá? Esses exercícios eles estão resolvidos, né, lá na planilha do Excel. Acho que esse último não, mas aqui, né, então aqui está, por exemplo, mostrando aqui, ó, tem um sistema de amortização, né, de uma dívida aí de 50 mil reais pagos pelo Price e pelo saque. Como é que ele ficaria, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Se eu vier aqui, ó, né, exercício 4.1, né, aqui, ó, né, fazendo aqui, ó, pelo Price e pelo saque, né? Então vocês lembram lá que o saque, né, ele o Price é prestação constante, né? Então calculei aqui, né, a minha primeira prestação. Então quanto que ele vai dar, né? Os juros, ele é sempre calculado aqui em cima do saldo, né? E aí eu tenho aqui a amortização. Então, esses 41 mil, o que é? Né? É os 50 mil menos a amortização, tá? E aí eu construo essa planilha, né, tanto para o saque quanto para o Price e para o saque. O saque é o sistema de amortização constante, né? Então, se eu tenho uma dívida de 50 mil e a prestação de 5, né, essa amortização aqui, ó, ela vai ocorrer, né, todo ano aí vai amortizar 10 mil reais, né? Com isso daí eu calculo os juros, né, em cima lá do saldo devedor, e aí que eu tenho o valor da prestação, tá? Então tem aqui os outros exercícios aí para vocês, né? Aqui, ó, aqui é um exercício, né, eu calculo aqui, dado uma condição, pelo saque, pelo Price, quando que ocorre, né, o valor aqui, ó, da prestação, ó, né? A partir dessa prestação, o sistema saque já começou a cair a prestação, né, que é esse caso aqui, ó, do exercício, que é o caso desse gráfico, né? Então nesse gráfico aqui, ó, né, a partir aqui, ó, do
dessa prestação, o sistema saque já ficou mais baixo, tá? Então, são alguns conceitos aí importantes, né, relacionados aí ao sistema de amortização de dívida. Então vamos calcular aqui.